Vamos lá. Tem alguns assuntos que são um pouquinho mais difíceis de engatar do que outros. Esse aqui é um deles. Esse aqui é um tema um pouquinho complicado de falar e eu espero que eu consiga ser tão claro sobre ele como eu acho que eu preciso ser. Porque nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a síndrome do burnout. Então eu vou, nos próximos assuntos aqui, eu vou te explicar um pouquinho do que é isso, caso você não saiba, e como eu passei por isso e como, enfim, eu não deixei mais esse tipo de problemas e de sintomas afetar a minha vida e como isso tem sido muito melhor para mim, para minha saúde e como isso vai me afetar a longo prazo. Afinal, eu passei por isso não tem muito tempo, quiçá um pouco mais de um ano ou um ano talvez. Então é uma coisa que, enfim, eu ainda estou aqui maturando e melhorando disso, porque eu não deixei a gravar, eu percebi, mas chegou a um ponto que, enfim, se você ficar no vídeo você vai saber qual foi o pico da coisa aqui pra mim. Então vamos lá. Então, síndrome do burnout, se você quiser saber o porquê desse nome, você pode também pesquisar, porque eu não vou tão detalhadamente a fundo tecnicamente assim, esse é um vídeo sobre a minha experiência, mas você pode também chamar essa síndrome de síndrome do esgotamento profissional, e isso é um distúrbio psíquico, então isso afeta praticamente todos os setores da nossa vida e da nossa saúde, porque está tudo conectado e quando a gente está muito mal psicologicamente, isso começa a acarretar coisas ruins em todo o resto do nosso corpo. E eu até separei uma frase que eu li num artigo do site do Drauzio Varela, que é bem legal e eu acho que vale essa menção para você entender um pouquinho melhor do que se trata isso aqui. Ó. Vamos lá, eu vou olhar para cá que eu vou ler, tá bom? Sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Especialmente, mas isso, enfim, todos nós estamos sujeitos a isso. Principalmente no estilo que São Paulo promove assim para as pessoas, pela minha experiência, porque como eu disse, vai ser sobre minha experiência aqui e eu moro em São Paulo, sempre morei, sempre trabalhei aqui, então eu não tenho propriedade para falar sobre outros lugares e enfim, eu sei mais ou menos como a vida funciona na cidade aqui e é sobre isso que é sobre esse lugar que eu vou manter meu foco. Então vamos lá. Eu não queria que tivesse tantos cortes esse vídeo aqui, mas é um tema realmente complicado para eu falar, mas vamos ver se vai engatar, porque eu gosto quando a conversa flui aqui e eu desenvolvo e fica, mesmo com pausas e com a gente consegue ter uma conversa bem próxima, então, enfim, me dá uma sensação de estar conversando com alguém e não falar pausadamente para eu montar um vídeo e editar depois, então eu gosto que seja o mais natural possível. Então eu vou te dar um contexto de como era a minha vida nos últimos 4 anos, talvez, 3 anos, acho que dos últimos, sem contar 2020, contando 3 anos para trás do final de 2019, que eu percebi que eu realmente estava esgotado. Que foi o quê? 3 anos, 2017 até final de 2019. 2017, minha carreira de trabalho estava bem legal, estava conseguindo fazer muitas coisas já, mas ainda também era aquela fase de começo, por assim dizer. Eu já fazia muitas coisas, estava em transições, aprendendo, gostando de outras coisas, não estava tão estabelecido, não que eu acho que eu esteja estabelecido hoje, mas hoje eu tenho uma segurança muito maior no que eu falo, no que eu faço e do jeito que eu transmito isso para as pessoas. Então isso foi ao longo do tempo se formando. E aí 2018 para frente, 2018, 2019 foram anos que eu trabalhei muito. Foram 2 anos que eu praticamente abdiquei todo o resto da minha vida para eu trabalhar. Isso não significa que eu deixei de fazer outras coisas. Por exemplo, eu ainda ia para festas, eu ainda encontrava as pessoas que eu gostava, com uma frequência muito pequena, e o meu foco era totalmente em trabalho. Por quê? Porque eu vi potencial daquilo, eu vi que aquilo que o meu trabalho estava trazendo frutos financeiros e estava me trazendo muitas experiências assim que eu jamais imaginava que eu teria. Só que o jeito que eu lidei com aquilo depois de muito tempo começou a ficar um pouquinho pesado. Por quê? Porque as coisas não estavam sendo tão divertidas como elas deveriam ser, sabe? Então eu colocava o peso muito grande. Por exemplo, uma frase que minha mãe sempre me diz: as coisas têm o tamanho que a gente dá para elas, e o tamanho que eu dava era muito grande. Então o peso que vinha com aquilo era muito grande também. Provavelmente isso foi um dos fatores que me fez crescer mais profissionalmente. Então é o que eu digo, eu não vejo essas coisas como uma coisa super ruim, mas é meu papel
se eu passei por isso, contar para alguém que eu passei, para talvez a pessoa evitar o máximo possível que ela passe também, porque não tem nada de bom em ser viciado em trabalho e chegar num nível de você sofrer esse tal de burnout. Não tem nada de bom disso. O peso que você vai ter é muito grande. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quase desenvolveram câncer por causa disso, que tiveram doenças gastrointestinais. Eu tive muito problema com o estresse, sabe? E aí você começa a projetar esses seus problemas em tantas outras coisas que não tem nada a ver com aquilo e você não sabe por quê. Então isso é muito complicado, sabe? Você chegar nesse nível de brigar com pessoas que você não deveria brigar, de se tornar agressivo, de deixar de ter uma vida social, sabe? E não ter mais o equilíbrio, porque você simplesmente acorda e dorme pensando em entregar, em produzir, desenvolver e... Cara, é muito louco, porque o que eu falei, eu passei por isso, tipo, vividamente. E minha vida, depois que eu percebi e mudei, ficou muito mais saudável, saca? Eu consigo ter espaço para muita coisa na minha cabeça, fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, só que com muito mais clareza e não deixando algumas coisas me abalar, colocando processos, enfim, a gente vai chegar nisso aí mais pra frente. Mas qual que é o lance? Eu tive umas experiências que foram muito boas no âmbito profissional, mas que no quesito, por exemplo, como eu faço praticamente tudo do meu trabalho, algumas coisas são delegadas, mas a maioria das cargas ainda são minhas, então o atendimento é uma delas, e atendimento, cara, sofre muito no quesito mental mesmo, porque você tem que dosar e o jeito que você fala com as pessoas, você tem que ser a mesma pessoa que entrega, mas a mesma pessoa que atende, a mesma pessoa que manda proposta e dependendo do nicho de trabalho que você tiver, tem muita gente muito ansiosa e é um trabalho muito grande você não deixar a ansiedade dessas pessoas te afetar, saca? É um exercício isso. Então, eu não tive o discernimento que eu tenho hoje com algumas pessoas antes. Então a ansiedade delas, e às vezes nem eram só delas, às vezes era alguém que chefe ou alguma coisa do tipo projetava para elas e elas tinham que passar para frente para conseguir o resultado, para conseguir um orçamento, para conseguir uma entrega, para editar um vídeo que eu tinha que entregar no dia seguinte, depois de um dia de tipo 17 horas, 16 horas gravando, e eu como, enfim, acumulo funções, no dia seguinte eu ainda tinha que fazer essa edição, então era muito complicado, sabe? Porque você pode olhar e falar, beleza, capricho, né? O cara tem a própria empresa, o cara cuida do próprio nariz e tá aí falando de ansiedade, de estresse, não sei o quê. E, cara, sim, eu estou falando sobre isso sim. Porque isso acontece, cara. Isso não é... Isso é um peso psicológico. Então, presos psicológicos, problemas psicológicos não escolhem classe social, não escolhem onde você mora, não escolhem se você nasceu filho de alguém ou não. Eles são biológicos, sabe? Algumas pessoas têm mais propensão, outras não, mas nesses casos que afetam muitas pessoas, é muito comum, é mais comum do que você imagine esse tipo de coisa, viu? E na área que eu convivo, eu já ouvi de muitas pessoas que passaram por isso. Então eu acho bem relevante e importante eu falar sobre isso, porque às vezes, não sei, se tu tá catando esse vídeo, se é uma pessoa mais nova, uma pessoa que quer entrar na área, às vezes precisa tomar um pouquinho de precaução com esse tipo de assunto e tentar fazer ser saudável, porque é possível trabalhar com essas coisas e ser saudável, saca? Tudo depende de como a gente visualiza isso e quais são os nossos processos, não é só como a gente visualiza, mas, por exemplo, você tem que ter processos muito sólidos para não deixar abalar psicologicamente. Então, por exemplo, vamos lá, coisas que você poderia fazer para organizar um pouquinho a sua vida, para não deixar afetar tanto a sua vida, por exemplo, fora trabalho, o seu trabalho. Então, coisas que são possíveis e que você pode fazer já. Diminuir um pouquinho o contato pessoal das pessoas com o trabalho. Então, por exemplo, a gente tem um lance aqui, estava até conversando com um colega que não é brasileiro, que está analisando cultura brasileira, ele é americano e mora por aqui agora, e a gente teve um papo muito legal, e aí ele me passou um pouquinho da visão dele sobre a cultura de trabalho brasileira, que é muito desorganizada, sejamos sinceros, tá? E, cara, é desorganizado, ponto. A gente tem muito que melhorar aqui. E a gente é bom, a gente consegue, só que os nossos processos não são tão bons. E a gente trata as coisas todas muito pessoais. E não é para não tratar
pessoal, por exemplo, a pessoa que você conversa, mas é separar o trabalho do que é vida pessoal, saca? Então, estipular horários, sabe, para as coisas. Depois de tal horário a gente se fala no outro dia, dependente do que for, se tiver que pagar algum fogo a gente apaga, mas que esteja conversado e que não seja recorrente. Isso é um ponto muito importante. As coisas têm que ter um horário, um ponto, e que comecem de manhã no dia seguinte. Mas se você tiver comprometimento, você consegue fazer isso. E, enfim, tem que puxar, não vai ser todo mundo que vai aceitar, mas enfim, sei lá, é uma reflexão minha que eu aplico na minha vida e que funciona. Então também não vou falar uma parada pra vocês, não faça, mas tipo, sugiro que você faça tal coisa e eu nunca fiz na minha. Não, as coisas que eu falo, eu passei, eu fiz e funcionam pra mim, tá? Se pararem de funcionar, eu volto aqui e aviso. Mas é o seguinte, então eu estipulo desde sempre horários, então eu sou chato com isso, cara. Às vezes se eu tenho que mandar uma mensagem tarde pra alguém, tarde, digo 9 horas, 10 horas da noite, passou disso eu não mando mensagem de trabalho praticamente. São raros os casos, por exemplo. Eu sempre abordo as pessoas com, por exemplo, olha, desculpa o horário, desculpa te chamar agora, estou te mandando tal coisa porque não consegui mandar no horário. Só isso aqui, beleza, boa noite, amanhã continuamos a conversa. Ponto, é isso. E amanhã de manhã, 9, 10 horas, são os horários que a gente começa. Às vezes antes, às vezes 8, mas raramente 8. É isso, a gente começa a partir dali, a gente tem um baita dia produtivo, mas é o dia que é produtivo, a minha noite é minha vida. A minha noite não é mais, não me consumo mais com isso. Saca? Posso pegar, gravar um vídeo aqui pro canal, fazer alguma coisa fora dos horários, mas não são dos clientes e dos parceiros que eu tenho comigo. E não vão ser. E se um dia eu vier trabalhar para alguém, vai ser assim. Esses são os meus valores, é isso que eu acredito. E isso te mantém muito saudável. Uma das coisas é isso, estipular horários e ser... quando você estipula os seus valores e horários, você tem que crer muito naquilo, porque você não pode quebrar aquilo, sabe? E, tem que ser uma via de regra. Porque, assim, não é que, por exemplo, você nunca vai mandar, mas, por exemplo, quando você mandar, é exceção. Você sabe que aquilo não vai se manter. E aí, é legal, porque todo mundo começa a te respeitar muito mais, as pessoas te tratam muito diferente, porque as pessoas te tratam geralmente como você trata elas. Isso é quase sempre. E é isso, toma uma aguinha. Uma outra coisa que você pode fazer que vai te ajudar é ter hábitos saudáveis. Isso vale para qualquer questão da vida. Então, assim, se você não tem hábitos saudáveis até hoje, eu sou o tio chato, né? Você é o tio chato e fala, pô, mano, foda, né? Porque, enfim, a gente já sabe o quanto que isso impacta a nossa vida, tá todo mundo falando disso para tudo quanto é lado. E a gente tem que cuidar, porque isso traz muitos resultados bons pra gente. Nos quesitos, por exemplo, se alimentar melhor, não comer só coisas ruins, não beber bebida alcoólica de maneira excessiva, não fumar, coisas do tipo. Tudo bem? Você quer fazer? Faz, mas tente buscar algum equilíbrio para você, porque se você ficar muito excessivo, a gente já sabe que isso vai trazer problema e às vezes não é agora, não é amanhã, mas é daqui 5 anos, 10 anos, então você não vai ver os problemas tão rápido. Os problemas vão evoluir junto contigo e, cara, é um caminho muito complicado de voltar depois, esse lance de saúde. Uma outra coisa que pode ajudar muito é você ter objetivos para sua vida, para sua carreira. Por exemplo, que tipo de trabalhos você quer fazer. E os objetivos não precisam ser para o resto da vida, eles podem ser temporários. Por exemplo, nesse momento da sua vida, com que tipo de trabalho você quer fazer. Então, beleza, quero focar em certa área de trabalho. Nessa área de trabalho é meu foco atual. Se gerem coisas para eu fazer de outras áreas, podem ser uma exceção, posso fazer tal, mas eu vou brigar para que eu esteja presente no ramo que eu quero. Isso é uma outra coisa que pode ajudar bastante, porque aí você também, com esse tipo de foco, você se direciona um pouco mais para alguma coisa e para de querer tudo, sabe? De querer dominar tudo. Isso é legal também, porque te melhora profissionalmente em algumas questões, em alguns nichos, e te sobra tempo para pensar em alguns outros setores, tipo atendimento, financeiro, montar organizações para o seu negócio, qualquer ele que seja, e aí você não fica mais tão preso à emoção e a tipo, o que pode ser que aconteça. Você realmente vai tentando atingir steps, né? Você vai tentando atingir, por exemplo, eu quero atingir tal coisa, então o seu foco é naquilo, então, cara, tudo que eu fizer
vai ser para atingir aquilo. Atingir, vamos para o próximo. Ah, agora tudo que eu passar aqui eu vou segurar umas coisas, vou aguentar umas buchas, mas eu sei que é para atingir isso aqui, então beleza. Aquele problema não passa a ser tão problema, porque você sabe que aquele problema é parte de um caminho para chegar em algum lugar. Então definir objetivos é uma coisa que pode ajudar bastante também. Essas 3 coisinhas são dicas muito legais que funcionam bastante para mim. Eu quero colocar aqui também uma coisa que eu vi no site, que são atitudes e sentimentos e coisas que a gente desenvolve quando a gente já está assim, num pico dessa síndrome do burnout. Então eu peguei também do site da matéria do Drauzio Varela, achei bem legal. E aí eu vou colocar aqui os tópicos, eu vou falar na verdade os tópicos, vou olhar para cá e vou falar de novo. Para que às vezes você possa perceber também se você realmente está nisso ou não. Porque uma coisa que é punk dessa situação de burnout é que a gente não percebe quando a gente está nela. Talvez outras pessoas falam pra gente, e a gente tem que estar meio que atento para ouvir e perceber, porque às vezes a gente não percebe, ou a gente vai chegar num pico muito forte e aí a gente vai perceber, e aí pode ser muito perigoso, porque esse pico pode levar, sei, o meu levou uns 2, 3 anos, eu conheço pessoas que, foram menos tempo, conheço pessoas que são muito mais tempo, 5, 10 anos, só que o que você desenvolve de problema na sua saúde pode ser muito maior dependendo de como for essa questão para você. Então é legal prestar atenção em como que está sendo essas coisas aí, como que suas atitudes para com as pessoas, ou tipo coisas que você está emanando para o universo, como é que está a sua energia, para que você perceba, fala, puta, acho que talvez eu esteja nessa situação aí, preciso falar com o meu chefe, preciso trocar uma ideia com alguém enfim, preciso dar um tempo e voltar para os trilhos para depois continuar o trajeto, porque senão, cara, é um caminho complicado. Mas vamos lá. Atitudes negativas e sentimentos e coisas que a gente tem quando a gente está ali passando pela síndrome de esgotamento profissional. A gente fica mais agressivo, a gente fica um pouco mais isolado, não quer encontrar muitas pessoas, a gente tem mudanças muito bruscas no humor, a gente fica irritado muito fácil, muito fácil. Eu me vi em várias dessas situações, isolamento, irritação, agressividade, todas gratuitas, e eu achando que o problema estava no outro, e muitas vezes o problema estava em mim, e eu projetava o problema na outra pessoa e esperava umas coisas dela, e enfim, foi fogo. A gente tem dificuldade na concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Pessimismo e baixa autoestima é foda, cara. Principalmente se você é da arte, velho. Quando você é muito crítico e analisa muitas coisas como eu, e é muito observador, você vê isso nas pessoas e às vezes elas nem estão vendo. Então, por isso que eu falo, eu acho que é o meu papel como crítico e observador, que são coisas que eu gosto de ser, é informar e avisar. Falar, fulano, você é meu amigo, pô, acho que você tá meio estranho, esses dias você tá postando tal parada, não tá legal. Vamos dar uma conversada, porque tô aqui, sabe? Tô aqui, vamos conversar, porque eu acho que parece que você tá passando por alguma coisa e eu queria somar e te ajudar de alguma maneira. Se você se viu em alguma dessas problemas, ou se você tá com um problema desses, realmente num nível já crítico, isso é um problema médico. É legal você procurar um médico, tá? A minha experiência chegou nisso, e o meu pico, como eu disse que eu ia contar, como eu percebi que foi o meu pico, foi uma época que eu lidava bastante com agência de publicidade e tive estresses muito grandes, tipo de receber pedidos grandes e achar que eu não dava conta, ou eu querer entregar ou fazer alguma coisa muito maior do que eu achava, do que era o trabalho em si, porque às vezes a maioria das vezes era uma coisa que eu já dava conta, que eu já sabia fazer, e as pessoas já acreditavam em mim, elas já estavam comigo, só que eu colocava uma cobrança um pouco maior disso, e aí vinha ansiedade, prazos, que tem muito nesse ramo, e com muita pressão, e aí eu não lidava bem, eu não absorvia bem aquilo. Então eu absorvia, em vez de absorver as coisas boas, de ser um trabalho legal, um orçamento legal, uma oportunidade boa, eu absorvia a ansiedade da pessoa que estava me pedindo, eu absorvia várias paradas que não são minhas, saca? Só que passavam a ser porque eu não estava preparado o suficiente para aquilo. Hoje, se vier, eu vou saber bloquear, eu vou saber a hora, eu vou saber o jogo de cintura de como lidar com aquilo. Principalmente porque eu passei por isso. E aí foi se acumulando situações
E chegou um dia que, sei lá, eu acho que eu estava trabalhando há 5 dias direto e eu trabalhava no meu quarto antes de eu me mudar. Então, meu ambiente de quarto e cama e mesa era o mesmo ambiente de trabalho e isso é horrível. Mas, enfim, essa é uma realidade de muita gente e foi a minha por muitos anos. Espero não volte a ser, mas enfim, se voltar, estamos aí. E... E aí eu fiquei muitos dias em casa, saca? Tipo, 5 dias direto editando, alguma coisa do tipo assim. E aí chegou na sexta à noite, eu lembro bem que era sexta à noite, e cara, eu simplesmente não aguentava mais ficar dentro de casa. Não aguentava mais ficar olhando pro computador, não aguentava mais nada. Eu simplesmente levantei, saí de casa, fui correr para sentido da academia, para fazer exercício. Só que no meio do caminho, eu não lembro se foi na ida ou na volta agora. Eu tava na rua gritando, tipo assim, era uma rua porque era um bairro só de casa, então não tinha, por exemplo, a vergonha de social, assim, então não tinha alguém me olhando. Mas tinha uma hora que eu parei assim e comecei a gritar e eu falei, cara, que tem alguma coisa muito errada, cara. Tu tá no meio da rua, parado, gritando de estresse, de estar irritado com o quê, tá ligado? E aí eu comecei a olhar por quê e tudo mais. Isso que eu já fazia consulta há um ano, nesse ano de 2019. Eu fiz o ano inteiro e ainda assim chegou nesse pico desse momento e aí foi uma merda. E eu falei, cara, não tem mais. Depois desse exato momento eu falei, cara, não tem que passar por isso. As coisas não precisam ser problemáticas. O meu trabalho é legal, o meu trabalho é do caralho. E o meu trabalho tem que ser feliz, cara. Igual eu sou feliz, porque eu sempre fui feliz, mesmo com esses problemas, eu sempre fui alegre, sempre fui, enfim, são coisas que as pessoas não percebem. É difícil alguém perceber que a gente está nessas situações. Se você quer saber também, por exemplo, como foi o começo da minha carreira e não esses últimos 3 anos, eu tenho um vídeo aqui no canal disso, vou deixar nesse e-card que fica em algum lado aqui. E aí você consegue também saber, enfim, como eu comecei até eu chegar nesse momento que eu tive alguns trabalhos maiores. E como esses trabalhos maiores foram uma escola para eu formar uma resistência muito maior e poder ser um profissional muito melhor hoje. A gente está aprendendo todos os dias, eu sei que eu vou errar várias vezes, mas o meu foco é sempre bom e sempre tentar melhorar. Então, tipo assim, essa é a energia que eu vou passar para quem estiver comigo, sabe? E para quem estiver, enfim, ao meu redor. E é isso, se você passou por isso, comente, vamos conversar. Manda esse vídeo para alguém que, se você acha que está passando por isso, ou que já passou e que pode se identificar com algum dos temas desse papo aqui, manda para ela. Se é alguém novo na área do audiovisual ou qualquer área também, porque eu acho que esse papo, do jeito que eu abordei, pode ser absorvido por pessoas de qualquer área de trabalho. E é isso, vamos nessa, vamos ficar bem, todo mundo, ficar suave. É possível trabalhar e ser confortável e saudável. Se apegue nos processos, vamos ser felizes, vamos ser felizes.